eu vou te falar um pouco sobre o software que a gente vai utilizar, a gente vai fazer download, que é baixar esse software da internet, e na sequência fazer a instalação para então a gente começar a montar um ambiente de trabalho em cima desse software, certo? Então, olha só, eu estou aqui com um navegador aberto e eu vou te trazer algumas opções e dentro dessas opções eu vou te recomendar a melhor e vou te explicar aqui por que eu escolhi essa opção que a gente vai trabalhar, perfeito? Então é o seguinte, na tela já aqui eu tenho o TextBlaze. O TextBlaze, ele cumpre com o que é prometido aqui no treinamento, onde a gente consegue, inclusive se tu observar na imagenzinha que está passando na tela ali, a gente vai criando pequenos atalhos. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma mensagem de bom dia no WhatsApp. Bom dia, meu nome é Igor Lemões, obrigado por ter entrado em contato. É uma mensagem que eu mando para todos os clientes que entraram em contato comigo durante a noite, por exemplo. Então eu coloco ali só um bom de, crio esse atalhozinho para o bom de, eu tenho como, respectivamente, ali, para o bom de eu vou ter um texto, né, de saudação, de bom dia, padrão, para todas as pessoas que entraram em contato comigo. Então esse bom de vai ser o meu atalhozinho, o meu snippet. Beleza, o TextBlaze cumpre isso, tem como a gente fazer isso dentro dele. O TextBlaze ele é uma extensão para o Google Chrome. O que isso significa? Que tu só vai conseguir utilizar esse recurso dentro de programas no navegador, no Google Chrome ou no Edge também da Microsoft. Tu vai conseguir instalar essa extensão no Chrome ou no Edge e vai conseguir utilizar esse recurso em coisas, em softwares, em páginas, em recursos que estão online que tu consegue acessar através do navegador. Qual é a vantagem neste caso? É que ele funciona no Windows, no Mac e ele vai suprir essa necessidade no navegador. É um software leve, porém, por que eu optei por não utilizar ele aqui? Pelo seguinte, ele oferece uma versão gratuita, mas é uma versão limitada. Então aqui embaixo em planos e preços a gente vai ver que ele vai ter aqui uma quantidade reduzida de snippets ali, tá? De snippets, que são os atalhos que a gente pode criar, são, né, esses linkzinhos entre uma palavrinha e um texto grandão que a gente faz. E também ele limita ali, a quantidade de caracteres por snippet, tudo mais. Para que tu desbloqueie mais recursos, tu precisa pagar. E, embora não seja um valor tão alto, eu não acho o TextBlaze a melhor opção dentre as que eu vou te mostrar agora aqui. Seguindo, então, a gente tem esse outro aqui que é o Expanso. O Expanso, ele é totalmente gratuito e ele tem todos os recursos que a gente precisa também. Porém, ele é um pouco mais técnico. Para fazer a criação dos snippets, tu vai precisar fazer isso através de um documento de texto ali. A vantagem dele é que ele tem versão para Windows, Mac e Linux. A gente vê aqui em instalação, olha só, ele tem aqui, ó, Windows, Mac e Linux. Então tu pode baixar qualquer uma dessas versões. A documentação é bem extensa, que é em inglês, mas é tranquilo, é fácil de entender. Porém, o desenvolvimento aqui, como tu pode ver, ó, ele é através de textos e isso eu acredito que complica um pouco mais para quem é mais leigo aí. Se tu já é um profissional que trabalha com internet, que já manja um pouquinho aí de programação, o mínimo possível, digamos assim, fazendo a tradução aqui da documentação, tu vai conseguir utilizar o Expanso perfeitamente. Agora, por fim, o software que a gente realmente vai utilizar. Detalhe muito importante, ele também é gratuito, porém ele só tem versão para Windows. Então, eu acredito que se tu precisa utilizar esse tipo de ferramenta em outro sistema operacional, Linux ou no Mac, tu vai sim precisar de algum daqueles outros que eu te mostrei anteriormente. E para a gente utilizar o BiffText, nesse caso aqui, eu vou
te mostrar ele mais detalhadamente. Então eu vou direto aqui para o download. A gente clica aqui em Download Installer. Ele vai fazer o download aqui, ó, ele já baixou, eu já tinha uma versão, por isso que ele ficou BIF Installer 1, aqui, ó, tá vendo? E agora, se eu clicar em cima dele, ele já começa a fazer a instalação. Enquanto ele faz aqui a instalação, deixa eu dar um sim. Deixa eu ver se ele não interrompeu a minha gravação, não. E ele abre essa janelinha. Depois que eu cliquei, ele pede uma autorização ali, ele abre essa janelinha aqui para a gente instalar. Ó. Deixa eu minimizar, aqui fica mais fácil de tu visualizar. E aqui nessa tela, a gente vai simplesmente clicar em Next, I agree, Install. E ele vai fazer a instalação do software no nosso computador. Percebam o seguinte, ele está marcado aqui para executar assim que a gente clicar em Finish. Quando eu clicar aqui em Finish, ele executou, mas não aconteceu nada aqui, né? Ele não abriu. Na realidade, ele está em segundo plano, ele está aqui, ó. Tá vendo? E se a gente clicar nele, aí sim, ele aparece aqui para a gente começar a criar os nossos atalhos. Antes disso, eu queria fazer o seguinte, vou fechar ele aqui, vou voltar aqui no site só para fazer uma explicação sobre um ponto muito importante. Caso tu receba alguma mensagem do teu antivírus durante a instalação ou até mesmo durante o download de algum desses softwares aqui, fica tranquilo, o que acontece? Esses softwares eles utilizam o mesmo sistema utilizado por keyloggers. O que são os keyloggers? São um tipo de ameaça que os antivírus detectam. Por quê? Imagina o seguinte, esse software ele fica monitorando tudo que tu digita. Exatamente para saber quando tu digitou um textinho que é um atalho que tu criou. Ele precisa saber. Lembra aquele exemplo que eu usei do bom dia, do bom dia? Quando eu digitar bom dia, ele automaticamente vai trazer aquele texto inteiro. Mas ele precisa saber que eu digitei esse bom dia e ele precisa saber que eu digitei isso em qualquer parte do meu computador aqui. Porque esse aqui ele não funciona somente no navegador, ele funciona em qualquer software que eu estiver utilizando dentro do meu computador. Então, para detectar exatamente o texto que eu digitei, ele utiliza uma tecnologia muito parecida com a tecnologia dos keyloggers, que são ameaças, vírus, na grande maioria. O que acontece? Como que eu posso te dar a segurança de que esse software aqui não é uma ameaça? Simples, eu escolhi esse software exatamente porque ele é um software, como está descrito aqui na tela, open source, ele é de código aberto. O que isso significa tecnicamente? Que todas as linhas de programação que foram inseridas nesse programa aqui para que ele funcione, elas estão expostas publicamente aqui, ó, no GitHub. Então, se um programador, né, a comunidade, na realidade, de programadores, vier aqui e observar que no código-fonte desse programa existe alguma linha maliciosa, ele pode reportar, ele pode informar alguma autoridade ou mesmo informar os desenvolvedores, enfim. O importante aqui é que tu saiba que dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente, um software vai expor o seu código-fonte, ou uma empresa vai expor o código-fonte do seu software publicamente, se lá existir alguma linha de código mal intencionado. Então eu já estou utilizando esse software aqui, fiquem tranquilos com relação à utilização dele, porque a gente tem essa segurança de que o código é aberto publicamente e então não tem nenhuma linha mal intencionada. Se o teu antivírus acusar alguma ameaça, normalmente descrita ali como keylogger, pode marcar ali para manter o software no computador e também para ignorar a atividade dele. Tranquilo? Então, vamos agora para a próxima aula onde a gente vai realmente começar a criar os nossos atalhos.